Olá, gente! O Memórias e Poesias hoje traz o resumo da vida e obra de um poeta francês, Charles Pierre Baudelaire. Nascido em Paris no dia 9 de abril de 1821, ele foi um poeta e teórico das artes em geral. Na opinião de especialistas e críticos de arte, foi o criador da tradição moderna na poesia junto a Walt Whitman. A influência de sua obra teórica ultrapassou sua existência. Baudelaire chegou a ser citado por artistas do século XIX e XX. Ainda muito jovem, começa a escrever suas primeiras poesias. Em 1838, escreve o poema Incompatibilité. Em 1839, por indisciplina, foi expulso da escola. Neste mesmo ano, concluiu o colegial. Nesta época, Baudelaire decide se dedicar à literatura. Em 1857, um episódio marcaria sua vida. Assim que publicou a obra As Flores do Mal, o título mais consagrado de sua carreira, tomou um processo no Tribunal de Sena. A alegação era que Baudelaire era um subversivo e atentava contra os bons costumes e a moral. O poeta foi obrigado a retirar 6 poemas originais. Apesar disso, teve seu trabalho publicado sem cortes em 1911, após a sua morte. Mal compreendida por seus contemporâneos, a poesia de Baudelaire está marcada pela contradição. De um lado, revela o romantismo de Allan Poe e Gerard de Nerval, e de outro, o poeta crítico que se opôs aos excessos sentimentais e retóricos do romantismo francês. Baudelaire afirmava que a finalidade de sua poesia era extrair a beleza do mal e comunicar aos homens a tragédia essencial do ser humano, dividido entre Deus e o demônio. Segundo o crítico alemão Erich Auerbach, o poeta criou a poesia moderna ao incorporar à literatura a realidade grotesca. O escritor André Breton considerava Baudelaire o primeiro dos surrealistas. Baudelaire destacou-se desde cedo como crítico de arte. Datam do início de sua carreira Salão de 1845 e Salão de 1846. Seus escritos posteriores foram reunidos em 2 volumes póstumos, com os títulos de A Arte Romântica, de 1868, e Curiosidades Estéticas, de 1868. Baudelaire destacou-se como tradutor das obras do americano Edgar Allan Poe, entre elas Histórias Extraordinárias, 1873, e O Príncipe Poético, 1876. Entre 1864 e 66, viveu na Bélgica, quando começaram a surgir problemas de saúde. A obra de Baudelaire, que inaugurou a modernidade da poesia, foi só reconhecida após sua morte. Passou os dias derradeiros de sua vida atormentado por doenças nervosas. Acabou morrendo em Paris, sua cidade natal, no dia 31 de agosto de 1867. Foi vítima de uma paralisia geral e deu seu último suspiro nos braços de sua mãe. Entre as principais obras de Baudelaire, destacam-se Flores do Mal e Paraísos Artificiais, lançadas aqui no Brasil, entre outras em francês. Inspirou obras literárias, músicos e compositores góticos, tendo uma de suas obras citadas no álbum de uma banda italiana chamada Opera Nine. É isso aí, gente, e até mais um Memórias e Poesias. Agora vamos acompanhar um dos poemas retirados do livro Flores do Mal, chamado Correspondências. Correspondências. A natureza é um templo onde vivos pilares deixam sair às vezes palavras confusas. Por florestas de símbolos, lá o homem cruza, observado por olhos ali familiares. Tal longos ecos longe lá se confundem, dentro de tenebrosa e profunda unidade.
imensa como a noite e como a claridade. Os perfumes, as cores e os sons se transfundem. Perfumes de frescor, tal a carne de infantes, doce como o oboé, verdes igual ao prado. Mas outros corrompidos, ricos, triunfantes, possuindo a expansão de algo inacabado, tal como o âmbar, almíscar, bejoim e incenso, que cantam o enlevar dos sentidos e o senso. É isso aí, gente.